Meus amados, por favor, vamos recitar o versículo escolhido, que está em Ezequiel, capítulo 2, está logo aí no início do versículo 1, Ezequiel capítulo 2, versículo de número 1, apenas o versículo de número 1, a palavra de Deus, ela assim nos diz: e disse-lhe, filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Amém? Tomai os vossos assentos. Deus abençoe grandemente a nossa igreja. Meus amados, esta expressão bíblica que nós encontramos aqui no capítulo 2, ela revela algumas verdades a nós. Primeiro, como o profeta ele é chamado, filho do homem. Esta expressão, ela tem uma dupla interpretação. Primeiro, ela vai revelar ao profeta Ezequiel quem ele é, as suas limitações, vai mostrar para ele que naquele cenário onde o Senhor Deus permitiu que ele estivesse, que ele era homem, para mostrar as suas limitações, as suas fragilidades, para mostrar que ele era alguém limitado. Por isso, repetidamente nós vamos encontrar esta expressão referindo ao profeta Ezequiel, filho do homem. Mas na verdade também esta expressão, ela aponta para um outro filho do homem, ela aponta para Jesus. Agora, quando aponta para Jesus, não é no mesmo sentido do profeta Ezequiel, porque quando aponta para a pessoa do Senhor Jesus, principalmente no Evangelho de Lucas, quando repetidamente também fala filho do homem, vai mostrar ali que na pessoa de Jesus não é mostrar a sua limitação, mas mostrar as suas duas naturezas, a humana e a divina. Então, para ficar patente a nós, que não haja dúvida que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, mas as duas naturezas, elas foram fundidas na pessoa bendita do Senhor Jesus. Então, logo, ele seria plenamente homem e plenamente Deus ao mesmo tempo. Então, Ezequiel, ele aponta também para Cristo, como todas as Sagradas Escrituras, desde Gênesis, é sempre uma mensagem centralizada na pessoa do Senhor Jesus. Mas também neste versículo, quando diz filho do homem, há uma outra expressão que ela vem junto, quando diz põe-te em pé e eu falarei contigo. Aqui vai mostrar a necessidade de uma prontidão, e nós vamos discorrer aqui hoje com os irmãos o porquê que o Senhor Deus estava a exigir de Ezequiel que ele estivesse em prontidão. A posição estar em pé, ela vem no sentido de prontidão, de estar apto, de estar preparado, de estar atento, de ser diligente, de estar numa condição de realizar algo. Por isso, ele vem a dizer, filho do homem, põe-te em pé, e aí então eu falarei contigo, esteja pronto, que eu quero te mostrar algo. Então Ezequiel é um livro que realmente tem uma mensagem poderosa, teve uma mensagem poderosa para Israel, mas não deixa também de ter uma mensagem poderosa para a igreja, para o povo de Deus, em todos os lugares e em todas as épocas. Então, num primeiro momento, eu gostaria de destacar um pouco sobre esse personagem, Ezequiel. Quem era Ezequiel? Quando nós abrimos a palavra de Deus, logo no início, no capítulo 1, vai mostrar para nós a origem de Ezequiel, vai mostrar a sua família, as suas raízes, de onde ele veio, quem era a sua família, aonde ele estava localizado em termos de genealogia, e o que era também esperado dessa família. Veja que a palavra de Deus vai mostrar para nós que Ezequiel, olha no versículo 3, que vai dizer, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. Quem era Ezequiel? Filho de Buzi, o sacerdote. Então logo
ele era de uma linhagem sacerdotal. Filho de Buzi, filho de Buzi, o sacerdote. Aonde é que ele estava? Na terra dos caldeus. E aonde ele morava? Junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Então Ezequiel era da linhagem sacerdotal. E quando nós buscamos em um estudo mais sistemático sobre esta origem de Ezequiel, a sua linhagem, ela vai chegar até a linhagem de Zadok, que era uma linhagem importantíssima, se tratando da linhagem sacerdotal. Então Ezequiel era um homem que tinha uma história, tinha uma família, tinha uma raiz, e era então uma família sacerdotal. Então logo Ezequiel era desta família importante, uma linhagem importante em Israel. Mas veja no versículo 1 o que vai acontecer com este homem Ezequiel. Olha o verso 1: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, e nós vamos falar sobre então, aonde ele exerceu esse ministério, já está a dizer aí no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, que é onde ele morava, a colônia dos exilados, lá ele estava, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 30º ano, considerando que Ezequiel era de uma linhagem sacerdotal, quando nós estudamos o Pentateuco, e quando vai tratar da linhagem sacerdotal, como era preparado esta linhagem para assumir este ofício em Israel, nós sabemos que nenhum sacerdote, embora da linhagem, eles assumiam um papel sacerdotal antes de uma determinada idade, antes dos 30 anos. E para que ele assumisse aos 30 anos o sacerdócio em si, tinha todo um preparatório. Esse preparatório, geralmente ele iria aí dos 25 aos 30 anos, preparando aquela pessoa. Seria um curso teológico, seria uma preparação para que ele entendesse o que era o sacerdócio e o que ele iria exercer dentro do sacerdócio. Porque ser um sacerdote na época do Pentateuco deveria ser uma pessoa que não só tivesse conhecimentos teológicos, não somente teológicos, não fosse apenas uma pessoa simplesmente espiritual, de oração e de consagração, deveria também, mas não só isso. O sacerdote, ele lidava com muitas coisas, com o sacrifício, ele também examinava os enfermos, os leprosos. O diagnóstico era dado pelo sacerdote, da cura ou não. Até Jesus, quando curou um leproso, disse: vá ao sacerdote. Se ele atestar que você está curado, então curado está. Até Jesus enviou, porque era a lei. Quem fazia o diagnóstico final da cura ou não era o sacerdote, da pessoa, da casa. O sacerdote era um homem que deveria entender de teologia, de vida consagrada, de oração, mas deveria entender também de outras questões, como a saúde propriamente dito. Então havia um preparatório dos 25 aos 30 anos, treinando, dando curso extensivo àquele que estava aspirando a exercer o sacerdote. E Ezequiel tem uma mudança brusca na sua vida, porque ele era de uma linhagem legítima, era uma linhagem importante de Zadok e de outros que vieram desta linhagem e foram de suma importância ao longo da história sacerdotal. Mas veja que o seu livro inicia dizendo: ao 30º ano. Que 30º ano é esse? Não seria do cativeiro? Que 30º ano é esse? De onde vem essa expressão logo no início do seu livro, ao 30º? O 30º ano, tudo indica que seria da sua própria vida, seria aquele momento da sua consagração, do início de um ministério sacerdotal. Mas quando ele então deveria assumir uma posição sacerdotal de uma linhagem legítima, há uma mudança brusca na sua vida. O Senhor Deus não permite dele iniciar
iniciar o sacerdócio, mas ali, justamente ali com todo o preparo, que provavelmente ao longo de 5, 6 anos ele teve para assumir aquele momento, bem ali o Senhor Deus o chama para ser profeta. Aleluia. Não permite que ele seja meramente um sacerdote para representar o povo diante de Deus, mas o Senhor Deus o chama para ele representar Deus diante do povo. Glória a Deus. Deu uma posição mais nobre, deu uma posição mais elevada a ele. Houve uma mudança brusca na vida deste homem, Ezequiel. É um primeiro detalhe da sua vida. Um outro detalhe é que Ezequiel, como Daniel e outros que foram ao exílio, ele foi jovem, ele foi na primeira linhagem, quando levaram os nobres, juntamente com o rei Joaquim e todas as classes superiores. Ele foi bem jovem para o exílio. Então a sua juventude, ela não foi lá em Jerusalém, não foi em Israel. A sua juventude foi ser levado para o exílio. Mas aquele jovem como Daniel e tantos outros, seria extremamente importante a ser usado nas mãos do Senhor lá na Babilônia. Então veja o trabalhar do Senhor. Por isso que o Senhor Deus vai sempre trabalhar com Ezequiel, filho do homem, ponte em pé. Filho do homem, mostrando a sua natureza humana, as suas limitações, mas por outro lado, o Senhor Deus sempre falando: eu quero falar contigo, você vai ser um instrumento nas minhas mãos, Ezequiel. Então, era de uma linhagem legítima, sacerdotal, porém não exerceu, foi ser profeta. Deus muda os planos, irmãos. Talvez você está preparando para tantas coisas, mas possa ser que o Senhor Deus te quer numa outra área. O Senhor Deus quer te levantar para algo a mais que você nem imagina. Ele tem para dar para todos nós. Para Ezequiel não foi diferente. Foi levado ainda jovem e ficou lá praticamente toda a sua vida. Ele também era um homem casado. Quando nós olhamos em Ezequiel 24, o Senhor Deus até o colocou numa prova e disse a ele: olha, vou tomar a sua esposa, você vai ficar viúvo. Mas o Senhor Deus também disse para ele: não chore no velório da sua esposa, não quero que você chore, fique firme, Ezequiel. Então Ezequiel foi provado de todas as maneiras. Foi provado na juventude, levado ao exílio. Foi provado ao assumir o sacerdócio, o Senhor Deus o reteve e o colocou como profeta. Foi provado também na família, quando a sua esposa o faleceu, ele disse: não chore por ela, não quero que chore por ela. E ele assim também o cumpriu. Por isso Ezequiel deveria estar de pé, estar preparado. O Senhor Deus estava trabalhando, estava forjando este homem para uma grande obra, como de fato aconteceu. Eu quero dizer à igreja, nesta palavra introdutória: nem sempre as provas são reprovações de Deus. Nem sempre os momentos adversos que esta vida oferece a nós é uma reprovação de Deus. Talvez as provas é Deus preparando-nos para um outro agir de Deus em nós. É o Senhor Deus trabalhando em alguma área da nossa vida, querendo nos utilizar ainda mais nas suas poderosas mãos. Por isso ele diz a Ezequiel: ponte em pé, Ezequiel, esteja preparado, porque eu quero falar contigo, Ezequiel. Eu quero te usar nas minhas mãos. Fique de pé, não se dobre diante das adversidades. Mas verdade é também que este homem Ezequiel, quando cresceu, se formou, ficou na idade madura, a palavra de Deus vai mostrar para nós em vários momentos do seu livro que ele passou a ser um homem de respeito. Os anciãos o procuravam, as pessoas mais idosas iam até a sua casa para o consultar, para buscar uma palavra da parte de Deus, porque o reconheceram como profeta. Isso é importante, é um testemunho de Ezequiel diante daquela comunidade exilada. Muito bem, então aqui está uma breve palavra introdutória de quem era este homem. Quem é este homem que o Senhor Deus o chamou de filho do homem? Quem é este homem que o Senhor Deus disse: põe-te em pé e eu falarei contigo? Passou a ser uma pessoa muito respeitada. Muito bem, agora qual é o cenário
que este homem vai exercer o seu ministério profético. Não era um dos melhores cenários. Nós já falamos, até lemos já na palavra introdutória, aonde ele estava. Ezequiel foi um profeta de cativeiro, diferente de Jeremias, que foi um profeta que lutou com o povo para não ir ao cativeiro. Mas Ezequiel já estava lá dentro. A sua chamada foi no cativeiro. A sua chamada foi debaixo de muitas provas. Lá estava ele e o Senhor Deus queria contar com ele. Então Ezequiel foi aquele profeta que esteve junto ao povo exilado, nas suas colônias, onde foi distribuído o povo de Israel que para Babilônia havia sido levado. Ezequiel estava lá, numa colônia junto ao rio Quebar. Então esse profeta foi um homem usado nas mãos do Senhor, num dos cenários piores da história do povo de Deus. Na maior das crises, nos momentos mais difíceis, sempre haverá uma palavra de Deus, sempre haverá uma palavra profética da parte do Senhor. Se existe um Deus que nunca nos abandonou, é este que nós servimos. Ele está conosco na hora boa, mas Ele está conosco na hora da adversidade. Ele está conosco na hora da saúde, mas Ele está conosco na hora da enfermidade também. Ele está conosco quando nós estamos sorrindo, mas Ele está conosco quando nós estamos tristes também. Ele permitiu o seu povo ir para o exílio, mas Ele foi também. A sua presença foi também. A sua palavra foi também. O seu cuidado foi também, de maneira que levantou homens como Daniel e também como Ezequiel na história do povo, do seu povo lá em Babilônia. Então agora, nesse cenário de cativo, Ezequiel vai exercer o seu ministério num momento muito difícil da história do povo, porque a decadência deste povo não foi só aquela da qual o Senhor Deus os conduziu para o cativeiro, porque eles estavam envolvidos em idolatria, porque eles desobedeceram, como há também as expressões em todo o livro de Ezequiel, chamando Israel de casa rebelde, porque havia uma decadência. Essa decadência ela foi antes do cativeiro, que o motivou a levá-los ao cativo, mas a decadência espiritual deste povo também permaneceu durante todo o cativeiro. Eles continuaram desobedecendo, eles continuaram praticando coisas que desagradavam ao Senhor. Quando eu e você lemos o capítulo 8 de Ezequiel, que vai mostrar a idolatria, os ídolos, ali no capítulo 8, que vai ter um retrato dessa decadência de Israel, há algumas expressões no capítulo 8, como o ídolo do ciúme, quando eles iam adorar a Deus, mas levavam um outro Deus junto. O ídolo do ciúme quer dizer, tem alguém provocando o ciúme. É como o ciúme humano, né? Aonde há o ciúme? Quando há uma suspeita que é um outro, né? Quando a esposa está com ciúme do esposo, porque talvez há uma suspeita que é uma terceira pessoa, ou vice-versa. Quando nós lemos ali o ciúme no capítulo 8, é porque o povo queria tanto adorar a Deus, como queria também adorar os deuses das nações onde eles estavam. Então foi denominado o ídolo do ciúme. Lembra lá que o Senhor Jesus falou no Evangelho de Mateus, que nós não podemos servir a dois senhores, ou amar um e aborrecer o outro. Israel queria adorar a dois deuses ao mesmo tempo, mas o Deus de Israel e o Deus da igreja, ele fala claro lá em Isaías, dizendo: a minha glória eu não reparto com ninguém, eu não a dou com ninguém, eu não negocio com ninguém. Ele disse: a minha glória é minha e pertence somente a mim. Então, se existe um Deus que exige adoração exclusiva, é o Deus de Israel, é o Deus da igreja, é o Deus que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para nos alcançar. Por isso que o povo de Deus não se dobra diante de outros deuses, não se curva de maneira alguma, porque nós servimos só um Deus, como está lá em Deuteronômio: o Senhor teu Deus é o único Israel, e não há outro Deus como o nosso Deus. Mas Israel, na sua decadência, eles arrumaram outro Deus e colocaram o ídolo de ciúme. Mas também no capítulo 8 vai aparecer uma outra abominação. A decadência foi tão grande
que alguns anciãos, e vários foram levados ao cativeiro, eles achavam que poderia praticar algo escondido aos olhos do Senhor. A decadência era tão grande que os anciãos, que deveriam ser referência, eles arrumaram um meio de ter uma prática de abominação. E lá em Ezequiel capítulo 8 vai dizer que havia uma abominação secreta. Era quando esses anciãos tinham um cômodo à parte ali naquela colônia para também prestar culto a outros deuses, achando que estaria escondendo do seu Deus. Lembra o Salmo 139? Para onde irei do teu espírito? Se eu for no alto, o Senhor está. Se eu for embaixo, o Senhor está. Para onde irei? Não há como esconder de um Deus tão grande e tão maravilhoso como este. Mas lá os anciãos achavam que se tivesse uma parte secreta, ninguém iria ver, nem mesmo o seu próprio Deus. De tamanha era a decadência. Mas também lá em Ezequiel, capítulo 8, vai falar das mulheres. Por isso que diz, ponte em pé, Ezequiel. Ezequiel tinha uma missão difícil de transmitir a palavra de Deus para o povo, trazer a verdade do céu para o povo. Ele iria enfrentar muitas coisas. Por isso ele deveria estar preparado, estar apto, estar numa posição diferenciada para poder falar a palavra de Deus. Lá também ele encontrou algumas mulheres chorando por um determinado Deus chamado Tamuz. O que significava esse choro das mulheres? É que esse Deus era considerado o Deus da agricultura, um Deus fértil. Seria mais ou menos como Baal, na antiga, lá entre os reis. Esse Deus, a tradição vai dizer que ele, acontecia duas coisas com ele ao ano. No início do ano, ele morria, e no final do ano, ele ressuscitava. Então, quando era aquele momento da primavera, que se dizia que ele morria, então todos os seus adoradores choravam por ele. Nosso Deus morreu, então choravam. E as mulheres de Israel, também, que estavam ali envolvidas naquela idolatria, também choravam. Por isso que lá em Ezequiel 8 vai dizer que as mulheres choravam por Tamuz, porque a tradição diz que aquele Deus morria em determinado período do ano, e todos choravam, que o reverenciava chorava. Então elas choravam por um Deus morto, por um Deus que não poderia fazer nada. E Ezequiel viu. Ezequiel teve muitas visões de Deus, e entre elas teve essa também. E ali ele tinha uma palavra de Deus para mostrar para aquelas mulheres: não chore por aquilo que não vai poder fazer nada por você. Sirva um Deus que é todo poderoso e que está contigo em todos os momentos da vida. Então ele deixou uma mensagem de Deus para aquelas mulheres: não chore por aquilo que não vai te edificar. Não chore por aquilo que está morto, mas vamos adorar quem está vivo. Então Ezequiel confrontou aquelas mulheres. E por último, ele viu várias decadências no capítulo 8, que quase que é a parte central desse livro em termos de decadência. Ele viu também alguns homens, em torno até de 25 homens, adorando o sol. Ou seja, era uma prática de muitas nações pagãs que adoravam também o sol. E ele viu e também o condenou. Então Ezequiel, em vez de ser levantado sacerdote, foi levantado profeta, para ser uma voz de Deus no meio de uma comunidade que tinha uma necessidade de ouvir a voz de Deus. A voz de Deus precisava soar no coração daquela comunidade exilada, distante de Jerusalém. Então ele foi vendo aquela decadência, e no meio daquela decadência, o que é que acontece? Qual que seria um próximo passo de quem vai distanciando de Deus? De um servo de Deus que vai distanciando, que vai ficando mais longe, que não vai mais praticando a piedade, não vai mais praticando a vida cristã. O que acontece com um servo de Deus, uma serva de Deus, que vai se distanciando da presença de Deus, do temor a Deus, da palavra de Deus, dos cultos, do momento de adoração a Deus, de estar no meio do povo de Deus? O que acontece com uma pessoa dessa? Ele vai se esfriando. E o que aconteceu com Israel, que já estava exilado, e lá no meio do exílio praticando coisas que desagradavam ao Senhor? Quando nós lemos o capítulo de número 10, capítulo 11, Ezequiel vai deparar também com uma outra realidade em relação àquele povo. Ele viu a glória de Deus se distanciar,
Ele viu a presença de Deus saindo dentre Israel. Olha 10 e o versículo de número 19. A palavra de Deus, ela vai assim nos dizer, 10 e 19 de Ezequiel: e os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos, quando saíram, e as rodas os acompanhavam e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. Olha a expressão: e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre ele. Estava longe, não estava próximo, estava no alto, estava muito distante. Olha o 11 e o versículo 22 e 23 diz assim: então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles, e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Então eles perceberam que, em virtude da decadência, a glória de Deus se afastou. A glória de Deus foi para o monte, foi para o alto, já não estava mais na porta, já não estava mais no templo, já não estava mais na colônia, já não estava mais na sinagoga, já não estava mais nas reuniões, já não estava mais nos cultos. A glória de Deus já não manifestava mais sobre a vida daquele povo, porque a decadência era tamanha. A decadência é aquela que está em 2 Crônicas 36 e 16. Os profetas falaram a palavra de Deus, mas o povo zombaram. O povo não ouviram a palavra de Deus. O povo partiram para um caminho de perversidade. Então a glória de Deus se afastou, e lá diz assim, de tal maneira que não houve mais remédio para Israel. Lá está falando do cativeiro, mas dentro do cativeiro também houve uma decadência, e a decadência levou o distanciamento da glória de Deus. Mas Ezequiel estava lá para trazer uma palavra da parte de Deus. Ezequiel era um profeta que não se encurvou no meio das adversidades. Ezequiel não deixou de falar a palavra de Deus quando ninguém queria ouvir. Ele era profeta de Deus. A igreja de Jesus, nesses últimos dias tão difíceis, que a iniquidade também se multiplica e o esfriamento também está entre nós, mas nós devemos ser um Ezequiel nesses dias. Ponte em pé e eu falarei contigo. Esteja pronto, Ezequiel. Aqui nesta noite, a igreja, nós estamos sendo desafiados a ser essa voz profética. Não olha para o que está acontecendo lá fora, não olha para aqueles que se distanciaram, mas olha para aquele que te chamou, para aquele que te confiou uma missão. Faça a obra do Senhor. Ezequiel foi um grande instrumento nas mãos do Senhor lá no exílio, no meio de uma sociedade que estava em plena decadência, adorando outros deuses, mas ele era a voz profética. E aqui nesta noite, o Senhor está a falar conosco. Ponte em pé e eu falarei contigo. Esteja pronto, mulheres de Deus, estejam em pé, estejam prontas para desempenhar uma grande obra. Talvez a obra não é a que você imagina, não é a que você espera. Ezequiel esperava ser sacerdote, mas o Senhor queria e o levantou como profeta. Ele pode ter um plano novo, pode ter um direcionamento novo, pode te confiar algo novo aqui nesta noite na tua mão. Esteja em pé, esteja pronto, esteja preparado para ser essa voz profética nos dias atuais. Glória a Deus. Mas como nós estamos falando de um Deus tão misericordioso, de um Deus tão maravilhoso, é um Deus que não desiste de nós. Nós desistimos dele, mas ele não desiste de nós. Quando Adão pecou, escondeu, mas diz a Bíblia que o Senhor foi atrás de Adão. Onde tu estás, Adão? Onde tu está, Eva? Esse Deus continua procurando este homem em todos os tempos, em todos os lugares, e possa ser que nesta noite também ele esteja à procura de algum coração, de alguma vida, para fazer algo diferente em qualquer um de nós, ou sobre todos nós. Então Ezequiel mostra a decadência, mostra a glória de Deus indo embora, mostra o juízo sobre as nações, mas no final do seu livro mostra também a misericórdia de Deus, ao novo de Deus. E Ezequiel vai mostrar em 34
o Senhor Deus falando de um novo pastor, de um novo líder. O Senhor Deus, no capítulo 36, vai falar de um coração novo, tirar o coração de pedra, de carne, e dar um coração de pedra, e dar um coração de carne, e também colocar o seu espírito sobre essa vida. Ele fala de um coração novo. Mas Ezequiel 37, como as irmãs já louvaram aqui nesta noite, fala também de algo novo, quando ele leva o profeta e vê aquele grande exército de ossos. Ele fala ao profeta: pode levantar esses ossos, pode reviver esses ossos, pode ter vida nesses ossos. Ezequiel, como homem, não tinha resposta humana, mas ele disse: o Senhor o sabe, eu não sei, mas o Senhor o sabe, eu não posso, mas o Senhor pode. Então ele disse: profetiza sobre esses ossos, que eu ainda vou trazer vida sobre o meu povo. E Ezequiel, na obediência, foi profetizando, e a palavra de Deus diz que veio pele, veio nervo, veio carne, e depois aquele exército se levantou, os ossos se juntaram, o exército se levantou. Aí o Senhor Deus disse: agora eu vou abrir então a sepultura, vou tirar o meu povo daí, e vou colocar o meu espírito, e vou levantar um grande exército. Capítulo 37 vai mostrar o Senhor falando: eu ainda vou dar vida ao meu povo. Então em Deus sempre há uma palavra de esperança. Ezequiel foi esse profeta, ele precisaria estar em pé diante de Deus para transmitir uma palavra de vida para o povo de Israel. Mas não foi só isso que Ezequiel foi, esse grande instrumento nas mãos do Senhor. A partir do 43, aquela glória que no capítulo 10, no capítulo 11 havia ido embora, no capítulo 43 o Senhor falou: Ezequiel, olhe agora, Ezequiel, aquela glória que estava no monte, aquela glória que estava no alto, aquela glória que havia se retirado, ela vai voltar, Ezequiel. E Ezequiel começou a contemplar a glória de Deus voltar sobre o povo. Aleluia! É um Senhor que não desiste, é um Senhor que projeta algo maravilhoso, tremendo sobre a vida do seu povo. Olha o 43: então me levou a porta que olha para o caminho do Oriente, a mesma porta que a glória havia saído. E eis que a glória do Deus de Israel, capítulo 43, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, voz de poder. A voz de Deus, ela é poderosa, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como a da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade, e eram as visões como que vi junto ao rio Quebar, onde ele morava, e caí sobre o meu rosto, e a glória do Senhor entrou no templo. Ela havia saído, estava retornando pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E o 5: e levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. Então houve um momento que, em virtude da decadência, a glória se retirou, mas o Deus tão misericordioso, que anunciou um pastor novo, anunciou um coração novo, anunciou um exército novo, trazendo vida para Israel, profetizando vida para aquela nação. Agora ele também mostra para Ezequiel: a glória vai voltar, o meu poder vai voltar, a minha graça há de manifestar sobre este povo de tal maneira. Ele disse: vê e profetiza para o meu povo que há esperança, que a glória não foi embora definitiva, que ela vai voltar. Aleluia! Ezequiel, filho do homem, ponte em pé e eu falarei contigo. Esteja pronto para anunciar a minha palavra. Esta noite pode ser uma noite também de um renovo, de um recomeço. Nem tudo está perdido. Se você já perdeu algo, se você entende que abriu mão de algo, não está perdido. A glória pode voltar, a graça de Deus pode voltar, a unção de Deus pode voltar.
Você talvez entrou aqui hoje sem esperança, sem perspectiva, diante de tantas lutas, de tantos embates da vida, achando que tudo acabou. Ezequiel estava lá no meio deste povo, que ora estava em decadência, mas houve uma palavra profética de Deus para aquele povo. O coração novo iria chegar, o pastor novo iria chegar, aleluia, o exército novo haveria de se levantar, e o Senhor haveria de colocar o seu espírito sobre aquele povo, e eles iriam se levantar, e a sua glória haveria de voltar, de retornar também para aquele povo. Esse é o Deus que Ezequiel iria falar, esse é o Deus de Ezequiel, que ele viria profetizar bênção para Israel. Mas vocês acham que acabam aí? Depois do capítulo 44 em diante, o Senhor começa a mostrar coisas tremendas para Ezequiel, não só para aquele povo, não só para aquela nação, não só para aquele momento, mas Ezequiel viu um templo diferenciado, a restauração do povo, mas agora ele vê a restauração do templo, um templo diferenciado. Esse templo, tudo indica que vai ser um templo que vai ser utilizado no período do milênio. O templo de Ezequiel não é o templo de Zorobabel, não é o templo de Herodes, não seria nenhum outro templo que porventura ao longo da história reconstruíram. Esse templo, pela sua grandiosidade, tudo indica que vai ser o templo do milênio. Então este homem, que o Senhor Deus não permitiu dele ser sacerdote, mas que ele deveria ser profeta, ele iria ver coisas estranhas, queria estarrecê-lo, mas o Senhor iria mostrar coisas grandiosas a ele também, iria mostrar a restauração, mas iria mostrar o futuro daquela nação, inclusive o templo do milênio. E ele termina o seu livro falando deste templo maravilhoso, onde a glória de Deus, o poder de Deus iria se manifestar plenamente, que tudo indica que seja no milênio. Para isso, o Senhor Deus exigiu deste homem: filho do homem, ponte em pé e eu falarei contigo. Eu falarei contigo, esteja pronto. Aleluia. Meus irmãos, o Senhor Deus desarmou Ezequiel. O Senhor Deus trabalhou, mudou, transformou. Ele tinha muito provavelmente muita expectativa de dar continuidade à linhagem do seu pai Zadok e de toda aquela linhagem. Mas na hora de assumir, o Senhor Deus deu algo maior para ele, algo mais sublime, algo maravilhoso que ele nem esperava. Este algo pode acontecer aqui também nesta noite. Aleluia. Ele tem mais para te dar, ele tem mais para dar para a igreja do que aquilo que nós almejamos. Ele é poderoso para fazer coisa para nos surpreender. E esta noite, o mesmo que falou a Ezequiel: ponte em pé e eu falarei contigo, ele continua falando conosco. Ele surpreendeu Ezequiel, mas ele pode te surpreender também aqui nesta noite, te entregar algo nas tuas mãos que você nem imagina. Ele é poderoso para fazer isso. A voz profética que foi a voz de Ezequiel naqueles dias possa hoje ser a sua, possa ser a nossa voz profética, que o Senhor Deus quer contar conosco. A glória foi embora, mas a glória voltou. A glória foi embora em virtude da decadência, mas quando chegou o novo de Deus, a glória também voltou. Aleluia. E hoje pode ser esse reinício, pode ser este recomeço, pode ser um novo de Deus sobre nós, pode ser um novo de Deus sobre a vida da sua igreja, pode ser um novo de Deus sobre a vida dos pastores. O Senhor tem um novo a dar a nós. Aleluia. Ele fez com Israel e Ele é poderoso para fazer com a sua igreja também. Filho do homem, esteja preparado, porque eu quero que você profetize. Você vai ser importante, um canal, um instrumento nas minhas mãos. Neste exílio, a minha voz vai soar aí em Babilônia, e eles saberão que eu sou Deus. E o interessante é que no livro de Ezequiel, esta expressão, o Senhor Deus reivindica ela: saberão que eu sou o Senhor. Pode ler o livro de Ezequiel repetidamente, mas muitas vezes há esta expressão bíblica, o Senhor Deus reivindicando, dizendo: saberão que eu sou o Senhor. Aleluia. Através da tua vida, Ezequiel. Aleluia. Como Ezequiel foi útil, ponte em pé. Ezequiel se colocou em pé. Que nesta noite eu e você também possamos estar em pé na presença do Senhor,
para que este povo saiba quem é o Deus que esta igreja serve. Aleluia. Meus amados, coloquemos em pé em nome de Jesus. Nós vamos estar em oração neste momento. Possa ser que entre nós, aleluia, esse novo de Deus, eu e você, possamos, talvez nós estamos aqui aguardando um agir de Deus. Talvez alguns momentos na nossa vida nós não entendemos, Senhor, por que este caminho? Talvez nós questionamos, nós indagamos, Senhor, não entendo, eu esperava isso, veio isso, eu aguardava desta maneira, mas veio isso. O nosso Deus sabe o melhor para nós. Ezequiel aguardava, preparou talvez aqueles 5 anos para ser um grande sacerdote, mas o Senhor o chamou para profeta. Aleluia. Os planos de Deus são maiores. Os planos de Deus são maravilhosos. O agir de Deus é maravilhoso. A soberania de Deus, nós devemos nos encurvar a ela. Aleluia. Possa ser que nós não estamos entendendo os caminhos do Senhor sobre nós, mas saiba que Ele trabalha. Ezequiel, você não vai ser mais o sacerdote, você vai ser o profeta. Põe-te em pé. Põe-te em pé, esteja pronto, Ezequiel. Seja esta a minha voz aí nesse cativeiro, Ezequiel. Eu quero falar com o meu povo. Seja a minha voz aí entre o meu povo. Aleluia. E como Ezequiel foi a voz de Deus ali naquela comunidade, naquele exílio, o novo de Deus chegou. Possa ser que você está aguardando este novo de Deus. Este novo de Deus pode chegar de muitas maneiras. Aleluia. Esses ossos podem viver. Ezequiel não entendeu, mas diz: o Senhor sabe. Talvez você está olhando só os ossos, olhando só as dificuldades, só as provações, só os momentos de grande adversidade, mas olha com os olhos de Deus. Aleluia. Porque pode vir pele, pode vir carne, pode vir espírito, os ossos podem se ajuntar, o que está espalhado pode se ajuntar, um exército pode se levantar e o nome de Jesus pode ser glorificado. Nós vamos estar em oração com o pastor Edson, agradecendo a Deus por esta palavra, mas por certo o Espírito de Deus está a trabalhar no coração de cada um de nós. Há um novo de Deus, a glória de Deus pode voltar, a presença de Deus pode se manifestar em nós, sobre nós e por nós aqui nesta noite. Aleluia, oh glória a Deus. O renovo ele é certo da parte de Deus, porque Ele deseja ter a sua igreja, o seu povo renovado na sua presença. Vamos orar ao Senhor juntamente com o pastor Edson. Glória a Deus, glória a Jesus.